O Timothy Zachary Mosley nasceu no dia 10 de março de 1972 em Norfolk, na Virgínia. Portanto, o cara que é o aniversariante dessa semana tem aí 54 anos de idade. Desde sempre, o Timothy curtia músicas e iniciou sua carreira como DJ sob o nome de DJ Timmy Tim ou DJ Tim. Durante sua juventude, ele ficou muito conhecido por formar a dupla com o rapper Magoo e ao mesmo tempo fazer parte do coletivo SBI ou Surrounded by Idiots, ou seja, cercado de idiotas, que contava também com o jovem Pharrell Williams. E eu já vou logo tirando um enorme elefante dessa sala. Muita gente fala aí que o Timbaland e o Pharrell são primos, mas na verdade eles não são primos. O próprio Pharrell já falou sobre isso algumas vezes. O que acontecia é que eles eram da mesma vizinhança, basicamente frequentavam a mesma escola, a mesma igreja, e nessa brincadeira, o Timbaland, de brincadeira, sempre chamou o Pharrell de primo. Só que ambos também eram amigos de infância de outros dois caras aí que hoje são bem conhecidos, né? Que é o Pusha T e o Malice, que fazem parte do duo Clipse, mas também tem suas carreiras paralelas e os nomes deles já são grandes por natureza. Em 1986, quando o Timbaland tinha apenas 14 anos de idade, ele acabou tomando uma pipocada aí de um colega de trabalho em um restaurante que ele trabalhava sem querer, né? E isso acabou fazendo com que ele ficasse parado aí das atividades de DJ por aproximadamente 9 meses. Isso ele praticava bastante com a mão esquerda, que não era a mão habitual que ele costumava trabalhar, e também ia refinando e melhorando os seus sons. Nesse rolê, ele e o Magoo continuavam a se apresentar ali pela área deles, até que uma outra amiga de infância deles, que se chama Melissa, e a gente conhece hoje como Missy Elliott, viu o talento ali nos dois amiguinhos e chamou eles pra perto e falou: olha só, eu acho que seria maneiro trabalhar com vocês, hein? Maneiro mesmo é crescer numa vizinhança dessa, hein? Cheia de Grammy. Naquela época, por volta de 1992, a Missy Elliott e o seu grupo, que ela fazia parte, né, chamado As Sisters, estavam fazendo testes pra entrar na gravadora do Devante Swing do grupo Jodeci. O mesmo Devante que a gente mencionou no vídeo do Florida. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, clica no link do card pra você ficar ligado. Quando as Sisters passaram nesse teste aí pra fazer parte da gravadora do Devante, elas viajaram pra Nova York e acabaram por levar o DJ Tim Tim e o Magoo junto com elas pra poder se apresentarem juntos e também pra fazer um networking por ali. Só que nesse mesmo contexto, o Devante também tava procurando e também criando um grupo de produtores pra poder fazerem parte do Da Basement Crew. Ele viu ali o DJ Timmy Tim e o Magoo e gostou dos caras. Tá, teve uma coisa que ele não gostou muito, que foi esse nome aí, DJ Timmy Tim. E ele foi e rebatizou o Timothy como Timbaland, em homenagem às botas Timberland, que são muito comuns aí pra galera do hip hop. Hoje em dia voltou o hype de novo. Na verdade, acho que nunca saiu, né? Mas nos anos 90, meu irmão, elas faziam a cabeça e os pés de muita gente que curtia a cena. Então, o Timbaland começou a produzir várias músicas do Jodeci e também das Sisters. Mas como o R&B tava em alta nos anos 90, no meados dos anos 90, ele pegou dois trabalhos aí no R&B que, mano, foram as viradas de chave pra ele naquela época. Um deles foi o álbum One in a Million da Aaliyah e o outro foi o Genuine The Bachelor do Genuine. E pronto, meu irmão, só o fato dele ter trabalhado com essas duas lendas do R&B já colocou o nome do Timbaland, tipo assim, como um A-list dos produtores de R&B. Inclusive, é o Timbaland nome por trás das músicas If Your Girl Only Knew da Aaliyah e Pony do Genuine. Além de, em 97, ele também ter produzido Supa Dupa Fly, o álbum de estreia da Missy Elliott. Pelo fato do Timbaland trazer na sua produção uma base forte do rap dentro do R&B, cara, isso virou uma novidade muito grande. Hoje é comum, mas naquela época, nos 90, não era comum. Então, vários outros artistas começaram a convocar o Timbaland pra poder trabalhar com eles, né, e trazer um pouco dessa sonoridade que soava futurista, né, pros seus trabalhos. E ele foi lançando cada vez mais hits entre os anos de 1998 e 2001. A citar pra vocês uma das minhas músicas favoritas do R&B dos anos 90, que é Get on the Bus, das Destiny's Child, pro filme Why Do Fools Fall in Love. Além de uma outra trilha sonora clássica aí, que é Try Again, da Aaliyah, pro filme Romeu Tem Que Morrer. E é claro, a música Get Your Freak On, da Missy Elliott, que dispensa apresentações aqui nesse canal, né? Só que
enquanto o Timbaland fazia vários sucessos para outros artistas, ele também tinha que olhar um pouco para sua carreira, né? Então ele tinha alguns outros trabalhos colaborativos com o Magoo, mas o que a gente pode destacar aqui são os álbuns que eles faziam juntos, né? Como, por exemplo, o Indecent Proposal, que inclusive tinha feats da Aaliyah e vários outros grandes artistas. E a mídia, mano, esculachou, não gostou do álbum dele. Ou seja, tudo que ele fazia pros outros era muito bom, sacou? Mas pra ele, o pessoal sempre pegava no pé. Mas falando da Aaliyah, né, como a gente bem sabe, meses antes de sair esse álbum do Timbaland e do Magoo, infelizmente ela veio a falecer vítima de um acidente aéreo depois de gravar um clipe nas Bahamas. E como a Aaliyah era uma das maiores aliadas do Timbaland, né, trabalhando junto, e uma das suas musas inspiradoras pra ele fazer aquele tanto de beat histórico que ele fez naquela época, cara, isso abalou muito o produtor. Ele chegou até a dizer que a morte da Aaliyah tirou a alegria que ele sentia de fazer música. E depois da morte dela, parte da identidade sonora do Timbaland precisou ser reconstruída, pois muitas coisas lembravam a cantora. E nisso ele começou a trabalhar um pouco mais com outros artistas. E um deles era um cantor pop chamado Justin Timberlake, que fazia parte de um grupo chamado NSYNC e de longe era o destaque dessa boy band aí, tá ligado? Justin Timberlake, ele tava numa vibe de que ele ia lançar seu trabalho solo e ele queria fazer uma parada bem diferentona nesse álbum, visto que o NSYNC tinha acabado, né, tinha terminado a banda em 2002 e ele queria fazer uma parada o quê? Futurista, bem anos 2000, a cara de tudo que era a cara daquilo naquela época. Apesar do Chad Hugo e o Pharrell Williams, que formavam o duo The Neptunes, estarem produzindo a maior parte daquele álbum, o Scott Storch, que conhecia o Timbaland, deu a ideia pro Timberlake de chamar o cara pra poder colocar essa pegada diferenciada e futurística no álbum dele. E foi aí que começou a amizade entre o Justin Timberlake e o Timbaland. O Timbaland produziu 2 músicas pro Timberlake e uma delas se tornou um dos maiores sucessos da carreira do Justin, que se chama Cry Me a River. A faixa ajudou a impulsionar o álbum Justified do Justin Timberlake, muito por causa da fofoca que vinha acompanhada com ela. Isso porque nessa época o Justin Timberlake tinha acabado o namoro dele com a Britney Spears e dizem que essa música trazia barras, né, que eram indiretas à ex-namorada do cara. Mas essa questão de trazer fofocas em música vai ser algo que tanto o Justin Timberlake quanto o Timbaland vão fazer um pouco mais na frente desse vídeo aqui e já já vocês vão saber do que eu tô falando. Mas quem acabava por descobrir o trabalho do Justin Timberlake mais por causa da musicalidade se surpreendia com o talento do Timbaland que ele tinha pra fazer também músicas que tinham um pouco de pop e também tinham R&B junto. Só que com esse sucesso, o Timbaland já tava se encaminhando pra se tornar uma lenda da produção musical, mano. Então ele volta a produzir várias outras tracks pra Missy Elliott e nessa época, meu irmão, a mulher só traz pedrada. Como, por exemplo, Work It, Gossip Folks, que tinha o Ludacris também como feat, e Lose Control, que também tinha a Ciara e o Fat Man Scoop. Essa música aqui também foi outra que furou uma bolha assim absurda, uma das músicas mais lembradas da Missy Elliott. Tem um clipe lendário que eu acho que até Grammy levou, pegou número 3 na Hot 100 e estabeleceu aí a Missy Elliott como um dos grandes nomes do rap feminino mundial até hoje. Cara, uma breve menção honrosa rapidinho aqui a esse período do Timbaland que vai de 2002 a 2005, né? Isso porque ele também chegou a trabalhar com o Jay-Z na faixa Dirty Off Your Shoulders do Black Album, que saiu em 2005. Essa música foi uma música que o Barack Obama fez menção uma vez, se eu não me engano, quando ele foi reeleito a presidente dos Estados Unidos, que ele falou alguma coisa sobre vou tirar as poeiras dos meus ombros. E, mano, tudo quanto é jornal nacional da vida começou a falar Barack Obama falou que vai tirar a poeira dos ombros, não sei o que, sem saber a referência que ele tava fazendo ali. Só quem é da cena, só quem gosta de pedrada conseguiu pegar aquela referência. Enfim, isso mostra o poder do Timbaland que vai além da música, tá ligado? Até na política o cara teve influência. Meio que indiretamente através do Jay-Z? Sim, mas teve, né? Também nesse ano de 2005, uma certa cantora do Canadá começa a se aproximar do Timbaland com o intuito de mudar um pouco o seu som. Seu nome, Nelly Furtado. Depois do enorme sucesso do álbum Whoa Nelly, que saiu lá em 2000 e que tinha clássicos como a música I'm Like a Bird, I Love and Fly Away. O segundo
disco da mulher chamado Folklore, que saiu em 2003 e foi muito flopado, principalmente nos Estados Unidos, a Nelly Furtado cismou que ela queria fazer uma parada mais diferentona, mais urbana, mais das ruas e mais que tava tocando realmente no mundo inteiro naquela época. E tudo isso se encaixava com o que o Timbaland tava produzindo naquele tempo, então não tinha outra pessoa melhor com que ela pudesse trabalhar. O plano era criar um álbum totalmente novo, mais pop, mais dançante e mais influenciado pelo hip hop. Foi aí que eles entraram em estúdio e em abril de 2006 saiu a pedrada Promíscuo. Eu não preciso nem me estender muito pra falar o quão Promiscuous foi hypada. Ela foi número 1 na Hot 100 nos Estados Unidos, foi número 1 no Brasil, pelo menos aqui em casa não foi nem número 1, foi número, sei lá, 1000, que eu toquei tanto essa música aqui nessa época, e depois também. Enfim, essa música, além de ter um clipe também lendário que trouxe vários easter eggs, meio spoilers também, com a participação do Justin Timberlake e da Keri Hilson, Promiscuous salvou a carreira da Nelly Furtado e com isso também fez o Timbaland ir pra um outro gênero ali, que foi aquele pop mais feminino, sacou? É território que ele já tinha ido com a Missy Elliott, mas mais no rap, tá ligado? Nessa mesma época, o Timbaland estava expandindo a sua marca com o selo Mosley Music Group, que era ligado à Interscope Records. Ele queria construir uma espécie de família, só que ela não era ligada pelo sangue, e sim pelo som. A Nelly Furtado acabou sendo uma das primeiras pessoas associadas a esse novo projeto do Timbaland, que depois teve a Keri Hilson se juntando e o rapper DOA. Em junho daquele mesmo 2006, eles lançaram o álbum Lose, que tinha o Timbaland como principal produtor musical, bem como o Danja, que era um protegido meio que do Timbaland, né? E era um auxiliador do Timbaland de boa parte das batidas também. O single seguinte foi a música Man Eater, que teve um relativo sucesso, mas é um single assim que é 100% o carimbo do Timbaland ali. Mas nada chegaria perto do terceiro single dessa era aí, que foi a música Say It Right, que saiu em outubro de 2006. Essa aí, meu irmão, acabou tudo. Provavelmente o YouTube pode dar direitos autorais nessa música aqui, mesmo botando 1 segundo, mas vocês sabem que música que eu tô falando. Mas o que importa pra gente é que é mais um número 1 pra Nelly Furtado, mais um número 1 para o Timbaland, e nessa brincadeira tinha um monte de gente querendo produzir com o mano Timbo. Não sei nem como é que ele tava aguentando isso. Ao mesmo tempo que o Timbaland tava finalizando o Lose, o Justin Timberlake voltou pra ele e falou: maluco, olha só, eu quero fazer meu segundo álbum de estúdio e eu quero que você seja 100% o produtor desse álbum. Então, vem cá, me ajuda aí, cara, pelo amor de Deus. O Timbaland pulou nesse projeto e eles dois fizeram história. Apenas um mês após o lançamento do álbum da Nelly Furtado, saiu o primeiro single do novo projeto do Justin Timberlake, que era a música Sexy Back. Sexy Back também foi número 1 na Hot 100 e o primeiro do Justin Timberlake, e onde permaneceu por 7 motherfuckers semanas, até que eles lançaram o lendário Future Sex Love Sounds, o segundo álbum do Justin Timberlake, que veio com outras pedradas. O single seguinte, que é a música My Love, também foi primeiro lugar na Billboard Hot 100, tocou em tudo quanto era lugar, com aquele clipe preto e branco dele, do Justin Timberlake com o Timbaland, peraí, se concentra, Leandro. Mas só não tocou mais do que o single seguinte, que foi a música What Goes Around, Goes Around, Goes Around, Goes Around, Comes Around. Aquele clipe cinematográfico que contava com a participação da Scarlett Johansson. E, mano, toda vez que passava no TVZ, Mix TV, MTV, VH1, qualquer coisa que seja da vida, eles faziam questão de passar os quase 10 minutos de clipe, que parecia quase um curta-metragem, tá ligado? E eu tava lá na frente da TV assistindo, sabendo todas as falas mesmo, sem saber uma palavra em inglês. What Goes Around Comes Around foi o terceiro número 1 consecutivo do Justin Timberlake na parada de singles dos Estados Unidos, transformando o cara numa verdadeira lenda. E eu acho também que essa era colocou o Timbaland no mainstream. Agora ele saiu do R&B, do hip hop, ou até mesmo do pop. Todo mundo sabia quem era Timbaland e todo mundo conhecia a assinatura musical desse produtor. Mas não era só pra Nelly Furtado e pro Justin Timberlake que o Timbaland tava sendo uma fábrica de sucessos. Nessa mesma época que ele tava produzindo esses 2 CDs hypadíssimos naquele tempo, ele tava produzindo músicas pra outros artistas que são hoje músicas lendárias. Prepara o seu coração para a nostalgia que virá neste momento. Vamos lá, de cabeça, AO Technology do 50 Cent com o Justin Timberlake.
O remix de Get My Body da Beyoncé que saiu no álbum B-Day. Wait a Minute das Pussycat Dolls, que inclusive o Timbaland é feat. Aura Marré da Ashley Simpson, que era uma coisa extremamente girl pop, tá ligado? Pop de menina branca. Além dele ajudar e também trampar em alguns álbuns de retorno de lendas da música, como por exemplo o álbum de retorno da Bjork, o do Bone Thugs-n-Harmony e das lendas oitentistas Duran Duran. Ou seja, nessa época o Timbaland dominava o pop feminino, o R&B masculino, o hip hop, a música alternativa e o rock oitentista, e ele ainda tava ganhando força no pop eletrônico que tava começando a nascer. E isso ajudava a construir aquele mito que a gente tinha naquela época de que o Timbaland tava em todo lugar, na verdade, todo lugar ao mesmo tempo em todos os ritmos. Só que, assim como eu já falei pra vocês no começo desse vídeo, ele trabalhava pros outros, mas ele nunca esquecia do trabalho dele. E nessa mesma época, ele também estava produzindo o seu próximo álbum de estúdio, na verdade, o segundo álbum de estúdio solo do Timbaland. Durante 2006 e 2007, o Timbaland estava usando uma mistura de beats novos e demos antigas que ele já tinha feito. Por isso dava essa impressão às vezes que ele estava produzindo hits numa velocidade absurda. Na verdade, essa questão de reciclar beat era uma assinatura dele, era uma parada dele, e ele mesmo falava sobre isso o tempo todo. Mas, mano, mesmo assim é difícil. E no início de 2007, esse tal trabalho do Timbaland chegou às lojas. E o seu nome, Shock Value, ou Valor de Choque. E, meu irmão, esse álbum veio pra chocar. Mas pra falar sobre o Shock Value, eu vou precisar fazer uma parada diferente e eu vou separar os singles dessa era em 4 capítulos. Vamos lá. O primeiro single entregava uma grande fofoca. O segundo single, ninguém deu ideia inicialmente, mas depois virou um enorme hit. O terceiro single, o Timbaland recriou de uma banda de rock alternativo e também virou um grande hit. E o quarto e último single, o Timbaland meio que ajudou a tentar salvar uma carreira solo de uma cantora. Bom, capítulo número 1. As indiretas do primeiro single, a música Give It To Me. Essa música era do Timbaland com seus dois protegidos hitmakers, Nelly Furtado e Justin Timberlake. Só que na época que esse single saiu, ele deu muito o que falar, porque os 3 artistas estavam jogando indiretas, assim, descaradamente para pessoas da indústria. Bom, o Justin Timberlake, em Give It To Me, ele tava lançando uma indireta para ninguém mais, ninguém menos do que a lenda Prince. Sim, o cantor Prince. Isso porque, em uma entrevista que rolou em alguma festa de Hollywood, o Prince teria dito que o sexy nunca foi embora, o que era uma clara referência ao hit Sexy Back do Justin Timberlake. E aí, o Justin Timberlake nessa faixa responde numa forma meio irônica, né? Tipo, se o sexy nunca foi embora, por que todo mundo fica enchendo meu saco até hoje? Tem uma outra parte que ele fala também, é tipo, eu olhei no chart, né? Eu olhei nas paradas de sucesso e não vi seu nome lá. E o que alimenta mais essa teoria que essa música era pro Prince é que o Justin Timberlake dá a entender que a indireta é pra alguém que tava na indústria há muitos anos. Bom, o Justin Timberlake nunca confirmou, mas também nunca negou, né, que aconteceu essa treta, mini treta, né, entre ele e o lendário Prince. Já aconteceu algo diferente com o Timbaland. Nas barras do Timbo, ele lança uma frase que é assim, eu sou o produtor musical aclamado e você é apenas o piano man, você é apenas o pianista. Sendo que na época todo mundo já sacou de cara que ele tava falando ali pro Scott Storch, sim, o cara que apresentou o Justin Timberlake pra ele. O que acontecia era que o Timbaland achava que o Scott Storch roubava um pouco das ideias que o Timbaland tinha naquela época, além de terem tretas entre eles dois sobre os créditos de composição da música Cry Me a River. Essa treta aqui é pra lá de confirmado. Isso aqui geral sabe que o Timbaland mandou pro Scott Storch, e eu acho que até o próprio Timbaland já falou isso alguma vez. Agora, a outra da Nelly Furtado tem um quê de teoria, mas também tem um quê de verdade muito forte. A Nelly Furtado direcionava a sua diss em Give It To Me pra ninguém mais, ninguém menos do que a Fergie. Vamos lá. Quando a Nelly lançou a música Promiscuous e fez todo aquele sucesso, a Fergie usou como acho que o segundo single da sua era The Duchess, né, do álbum solo dela fora do Black Eyed Peas, a música Fergalicious. Veja só, Fergalicious e Promiscuous são praticamente duas músicas com o mesmo nome. E aí, a frase mais lembrada da música Fergalicious é quando a Fergie fala que eu sou tipo fergaliciosa, mas eu não sou promíscua, o que era uma indireta muito clara pra Nelly Furtado, né? E aí a Nelly Furtado fala na música Give It To Me que, tipo assim, garota, baixa tua bola aí, porque tu
tu curtiu pra caramba o meu abdômen em promíscuos, assim como a minha bunda. Bom, e a Nelly Furtado, em entrevistas na época, ela falou realmente que essas barras aí foram direcionadas a uma cantora pop, então não tem outra explicação, maluco. E aí, vocês conheciam essa história? Achavam que Give It To Me era apenas uma música? Se sim, se não, comenta aí abaixo que o pai quer saber. Capítulo número 2. A música desacreditada chamada The Way I Are. Bom, The Way I Are, ela fazia parte daquilo que eu falei antes, né? Daquele tanto de single, né, e projeto que o Timbaland tinha lá de 2003, 2004, que é o ano que essa música foi realmente feita, né? E ele usou pra compor ali Choque Value. Só que o público não é burro e ele acabou por perceber essa parada. Na versão do álbum, a música The Way I Are parece realmente que ela tá inacabada, sacou? Parece que ela tá faltando alguma coisa ali, sacou? E isso fez muita gente torcer o nariz, principalmente os fãs da produção do Timbaland, né? Tipo, ele podia fazer algo melhor. Essa música parece que ela tá num loop infinito e nunca acaba. Mas aquela sensação de que faltava algo na música foi algo que, quando o Choque Value saiu, todo mundo ficava falando. Mesmo que o Timbaland, quando lançou o clipe dessa música, ele tenha tentado dar uma estendida na faixa com outras participações, além dele e da Keri Hilson, que aparecem na música, né? Ele colocou lá pra rimar ainda o D.O.E. e o seu próprio irmão Sebastian, mas isso também não convenceu o público. Bom, o público brasileiro de cara já gostou porque tinha cenas de futebol ali, e pra gente era um tanto quanto incomum ver norte-americanos fazendo referência a futebol. Isso porque aquele clipe foi gravado num beco na Inglaterra, então não fazia sentido. Não sei o que aconteceu lá fora, isso aqui eu vou ficar devendo pra vocês, rapaziada, mas The Way I Are, do nada, começou a escalonar nas paradas e atingiu um número 3, um incrível número 3 na Hot 100. Talvez tenha sido por causa da letra, que é meio anti-ostentação, que narra um homem flertando com uma mulher, lembrando um pouquinho aí a estrutura de Promiscuous, né? Mas narra um homem falando com uma mulher e tipo assim, cara, você quer ficar comigo, mulher? Você vai ter que me aceitar do jeito que eu é. O erro gramatical dessa música foi outra coisa que a galera falou muito e fala até hoje, causa muita confusão. Uma história pessoal rapidinho aqui. Eu perguntava pra vários professores meus de inglês na época por que o nome dessa música era The Way I Are e não The Way I Am ou The Way You Are. É porque era The Way I Are. Eu lembro que uma prova de inglês, aquelas provinhas que tinha que completar, eu escrevi, pô, I are, não sei o que, e debati com a professora porque tava certo que eu tinha visto na música. Mas anos depois eu fui entender o porquê daquele I are. É muito porque a track queria mostrar o lado mais coloquial, a parada mais incomum, uma coisa mais urbana, assim, o jeito que a galera fala, e também pode ter sido uma questão de rima também, né? Porque se você for tentar colocar a parte que o Timbaland fala, botar The Way I Am ou The Way You Are, meio que não vai casar direito, tá ligado? Mas enfim, eu acredito que The Way I Are, eu acho que seja a música de maior sucesso do Timbaland hoje em dia, né? A música que a galera mais revisita e uma das que o povo mais tem nostalgia por aí. Capítulo 3. O dia em que o Timbaland transformou Apologize num hit clássico. Bom, Apologize é um exemplo clássico de como o Timbaland conseguia colocar a assinatura dele numa música e transformar ela por completo. E tudo começa com uma banda de rock chamada One Republic, liderada pelo Ryan Tedder, que lá em 2005 lançou Apologize como o primeiro single do primeiro álbum da banda e que não recebeu exposição nenhuma, ninguém ligou quando Apologize saiu, menos o Timbaland, que viu algo especial nessa track. Por volta de 2006, o Timbaland viu algo diferente realmente nela e viu que se colocasse algumas paradas mais experimentais e mais futuristas, talvez ela podia funcionar e muito bem. Daí, ele decidiu remixar completamente a música Apologize e virou isso que a gente conhece. Depois do remix, o Apologize virou um hit global imenso, muito grande, pegando o número 2 na Billboard Hot 100 e uma das músicas mais tocadas da rádio americana de 2007. E eu nem vou falar nem americana, cara, brasileira também, porque eu lembro essa música, eu tocava toda hora. Muita gente pode falar aí que é a assinatura do Choque Value naquela época, porque, cara, foi a música que mais tocou, cara, desse álbum. E vamos combinar que essa atitude do Timbaland deu uma carreira pro Ryan Tedder, né? Porque daí em diante o One Republic voou. Eles lançaram o álbum dele, né? Dreaming Out Loud, clássico, que tem a música Stop and Stare, que eu amo pra caramba. Sim, rapaziada, eu gosto de rock pra caramba. E, enfim, se não tivesse Ryan Tedder, hoje a gente não teria outros clássicos da música, como, por exemplo, Halo, da Beyoncé, que ele que é o compositor, o Ryan Tedder, e Counting Stars, que é uma das músicas mais vistas aqui do YouTube, uma das que mais tem streams no Spotify, enfim. Bom, e o quarto e último capítulo do Choque Value, que foi a música que tentou ajudar a dar uma carreira solo pra uma estrela pop.
Por volta de 2007, mais ou menos, a Nicole Scherzinger já tava pra lá de consolidada como uma das vocalistas, como a vocalista, né, do grupo feminino Pussycat Dolls. Mas a gravadora viu que ela tinha um potencial um pouco a mais, então eles tentaram investir numa carreira solo pra mina. Ao mesmo tempo, ela tava trampando com alguns produtores e principalmente com Timbaland no seu tal álbum de estreia chamado Her Name is Nicole. E esse álbum, ele teve alguns singles teste que, mano, vou falar pra vocês, não foram muito bem não. Como, por exemplo, Whatever You Like, que tinha até o T.I. como feat, e é uma música, inclusive, muito boa. E também Baby Love, com a participação do will.i.am. Mas as duas músicas não tiveram muita expressividade e nego resolveu cancelar esse álbum da Nicole. Mas ela já estava listada como feat, né, na música Scream, que era o quarto single do Shock Value e que também contava com a Keri Hilson. Ou seja, essa música servia para meio que apresentar mais ainda a Keri Hilson, que o Timbaland já tava ali colocando ela em tudo quanto é música, e também a Nicole, ou seja, duas cantoras ali que iam ir pra uma carreira solo, né? Mas no caso da Nicole não deu muito certo não, e depois ela até voltou pra Pussycat Dolls e fez até mais sucesso por lá. Mas Scream tentou, Timbaland tentou, mas não conseguiram fazer a carreira da mina alavancar naquela época. Depois de todo o sucesso e domínio do Shock Value em 2007, o Timbaland queria repetir aí, né, o sucesso com a continuação desse álbum. Só que alguns problemas começaram a acontecer. O Shock Value 2 acabou cercado por atrasos, vazamentos e algumas polêmicas, e isso afetou muito o impacto desse álbum. O Timbaland começava a anunciar vários artistas que estariam como feat naquele álbum, o que fazia o hype de muita gente, né, ficar lá em cima, mas infelizmente muitas faixas vazavam, e a galera via que não tinha nada daqueles artistas que ele estavam falando, e a gravadora também pressionava o Timbaland a refazer muitas tracks também, o que obviamente foi um processo meio estressante pro homem. E aí o álbum que era pra ter saído em 2008, no começo de 2008, teve tanto do atraso que acabou por sair no final de 2009, ou seja, basicamente o hype do Timbaland naquela época já tava acabando. Mesmo assim, algumas faixas acabaram se destacando, como por exemplo Carry Out, que atingiu um número 11 na Hot 100. E ali nessa época, muita gente já podia perceber que algumas coisas já estavam mudando. Esse timing foi um problema pro Timbaland, cara, porque ele atrasou isso aí tudo e nisso vieram outros grandes hits, né? E parece também que o mercado e o público já tava meio que de saco cheio daquele tipo de som que o Timbaland tava produzindo. E é aquilo, né, rapaziada? Como o Timbaland teve bastante hit, veio bastante polêmica e a gente entra naquela parte. Com grandes hits, vem grandes responsabilidades e com o Timbaland não foi diferente. A real é que o mercado tava saturado do estilo de beat que o Timbaland fazia. Parecia que todas as músicas que ele criava, do pop ao R&B, ao hip hop, ao rock, tinham o mesmo DNA sonoro. Além do mais, 2008, 2009, o tipo de música já estava começando a mudar. Artistas passaram a apostar num EDM mais pesado, nos synths mais europeus, né, uns beats também vindo de lá do velho continente, produções inspiradas em músicas de clube e músicas eletrônicas também. E nesse contexto, nomes como Dr. Luke, Max Martin, David Guetta eram os caras que os artistas queriam trabalhar o tempo todo. E tem outro fator aqui interessante, o próprio Timbaland começou a desacelerar um pouco o seu processo de produção musical, muito também pelo fato do Shock Value 2 ter dado uma flopada ou também não ter ido tão bem comercialmente como ele esperava, e outro fator também que não foi porque ele quis. Depois de uma cirurgia dentária por volta de 2007, o Timbaland acabou desenvolvendo dependência de analgésicos opioides. O medicamento envolvido era o Oxycontin, que causou bastante problema aí pra vida do cara. Esse remédio é usado no caso de dor intensa, e na época ele já era conhecido por causar uma certa dependência. Segundo o próprio Timbaland contou em entrevistas posteriores, ele chegou a tomar doses altas diariamente, sentir dificuldade para trabalhar sem medicamento e outras coisas, o que gerou um quadro depressivo no homem, o que ficou bem mais intenso na época do Shock Value 2, que aí ele sentia que ele não servia pra mais nada, ninguém queria saber dele, ninguém queria saber das músicas dele, e não menos importante, a indústria musical estava evoluindo sem ele. Em entrevistas posteriores, o Timbaland alegou ter tido pensamentos de desvivência, se é que vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar, constantemente. Segundo ele, a mistura de pressão da indústria, a queda de popularidade e a dependência de remédios o colocou no momento mais difíceis da vida. Mas, felizmente, o Timbaland conseguiu se recuperar dessa. Ele decidiu parar com os remédios, focar na saúde física e mudar completamente o estilo de vida. Ele começou a treinar intensamente, perder peso e reconstruir a carreira pouco a pouco. E aí nisso o Timbaland criou curso online de produção musical, ele virou mentor de vários artistas, ele realmente reviveu a carreira. E também existe a galera também da nostalgia, né, que
deu mais uma moral pras músicas que ele produziu desde lá no começo dos anos 90. Teve até uma polêmica recente aí também dele, que ele usou IA na produção musical e o pessoal ficou falando, não sei o que. Mas é aquilo, né? O Timbaland sempre foi futurista, ele sempre foi um cara à frente do tempo. Então, cara, ele usando a IA pro bem, tá ligado? Da indústria musical, eu acho que é bem-vindo. Mas beleza, Gerson, como é que está o Timbo em 2026? A carreira do Timbaland segue mais em 3 frentes: a de mentor, de produtor seletivo e empreendedor musical. Ou seja, o cara tem bagagem, o cara tem legado. E pra gente concluir toda essa história, quando o mundo inteiro cansou daquele som do Timbaland dizendo ser chato e repetitivo, já era tarde demais. Isso porque ele já tinha mudado a indústria musical e foi pra sempre. Mas isso é o que o pai acha. Eu queria saber o que vocês, rapaziada, acham desse vídeo aqui do Timbaland e de todo o legado desse cara aí que fez as músicas, que fez a nossa cabeça e nossa infância e adolescência. Enfim, rapaziada, comenta tudo aí abaixo, porque o pai vai ficando por aqui. De mais a mais, um abração do Gerson, até o nosso próximo vídeo e valeu!